Fala pessoal, seja bem-vindo a mais uma aula de anatomia humana. Na aula passada eu estava comentando sobre um esquema básico da célula, né? Sobre procariontes e eucariontes. Também expliquei como identificar também as duas formas, proc e antes. Aí no caso as bactérias, né? Unicelulares, são procariontes que vêm antes de eucária. No caso eucária que significa eucarionte, que é aquela parte da membrana que fica no núcleo, né? E agora eu vou falar um pouco mais sobre a membrana plasmática, antes da iniciativa às outras aulas, né? No caso, aqui eu falo sobre transporte, né? Também, transporte simples, passivo, transporte ativo. Como vocês podem ver nessa foto aqui, um desenho da membrana, né? Como ela é, um esquema. E no caso vamos falar agora sobre membrana plasmática. Todo mundo sabe que é o envoltório que circunda a célula, né? É aquela tipo uma pelezinha, né, que tem em volta da célula. Ela separa o conteúdo do meio externo, entendeu? Ela é composta por uma dupla camada de fosfolipídio, como aqui mostrado também. Pessoal, deixa eu ativar aqui o pincel para ficar mais fácil. Essa parte aqui, não sei se vocês conseguem ver aqui, ó. Como eu falei, da dupla camada de fosfolipídio, uma cabecinha aqui, uma cabecinha para cá. Não sei se vocês conseguem ver aqui, né? Aqui mostrando também um gráfico da membrana plasmática, né? Com seus respectivos proteína, né? Glicoproteína, aqui, carboidrato, tem o glicolipídio, colesterol, a bicamada fosfolipídio, né? Essa proteína aqui é importante por causa que é daqui que a gente vai estudar mais sobre transporte, no caso, transporte ativo, né? Aqui fala sobre a concentração de, no caso, aqui já estou falando sobre outra parte que é sobre o transporte simples da membrana plasmática. Bom, primeiro a gente tem que saber que a membrana plasmática ela tem uma função básica que ela serve como uma comunicação com o ambiente externo. Ela que vai se comunicar o ambiente dela interno com o externo. Ela é também, a função dela é como um isolamento físico, né? No caso, a finalidade é manter o meio externo estável. É, e no caso estável que eu digo assim, com o ambiente, né? Tem muitos casos também, por exemplo, quando tem caso algum corpo encontrado, né, assassinado, coisa assim, e ficou muito tempo no sol. E no caso a radiação solar, ela destruiu bastante no caso destruiu bastante desse resíduo da célula, o DNA, que no caso fica muito difícil mesmo de na hora de fazer o exame, né, na hora de fazer o teste para saber o que causou a morte, a identificação da pessoa. E a radiação ela acaba destruindo também uma certa quantidade dessa célula, né? E do DNA também. Aí por isso que tem essa finalidade de tornar instável o meio ambiente, a célula no caso. Bom, então vamos falar sobre regular as trocas com o meio externo. A membrana plasmática ela tem uma permeabilidade seletiva, que quer dizer que ela controla, né, a entrada de nutrientes e íons a partir do meio externo. E tem também a finalidade como suporte estrutural, né? Conexão intermembranárias, intercelulares. Elas geram também suporte para o tecido. Elas se unem a outra célula para poder formar o tecido, né? Daí a próxima aula que é de histologia. No caso, ela vai conferir uma sustentação. Uma célula se unindo com a outra,
ela vai tornar, no caso, um tecido, né? E que a gente vai estudar mais sobre isso na histologia. Os componentes da membrana também apresentam funções essenciais. Ela é relacionada à comunicação com o meio externo, como eu já falei, né? Com o meio externo. E passei nessa outra figura aqui para ficar mais fácil para vocês, porque não tem, no momento não precisa entrar com aquela outra figura, né? Porque primeiro aquela figura ali vai servir para a explicação sobre transporte. Aqui eu vou falar sobre o colesterol, né? Vocês podem ver aqui o colesterol, ela tá aqui, né? As bolinhas aqui, que ela serve como hidrofóbica. Ela protege contra o excesso de água. Ela tem um tipo de meio de comunicação, né? Para poder não entrar toda a água também para a parte interna da célula. Esse colesterol, ela está presente em grande quantidade na membrana. No caso, ela torna menos fluida e menos permeável. Daí eu falei sobre hidrofóbica. Agora vamos falar sobre proteína também, né? Pode ver aqui, tem a proteína transmembrana, essa é de transporte, essa é periférica. Aí no caso, ela pode estar integrada na membrana, ela serve como transmembranárias ou aderida à superfície interna. Elas estão coladas igual como se fosse um imã na geladeira. A função dela é ancorar a membrana do citoesqueleto, como eu falei na aula passada. Deixa eu mostrar aqui para vocês a figura. Essa figura aqui, né, como eu falei, você pode ver aqui, ela está ancorando o citoesqueleto. Esse é o citoesqueleto, como eu disse antes, né? Então a função dela é ancorar a membrana do citoesqueleto. Ela reconhece as outras células também. No caso, glicoproteínas são os principais fatores para reconhecimento de celular, que é ela que faz a compatibilidade com as outras células, poder se unir e formar um tecido, como eu falei antes, né? Nessa mesma aula. Ela também serve como catalisador. Ela reage como quebra de substrato, a ação enzimática. Ela também tem a função de receber sinais externos e transmiti-los para dentro da célula. Transportar substância, como essa que eu estou falando aqui, deixa eu limpar aqui. No caso, essa aqui, transportar substância, né? Transporte. A melita é bonita, né? Não se preocupa com isso. Ela serve como transporte. No caso, essa é, no caso, transporte de forma ativa, que tem um gasto de energia. E também é de forma passiva também. Só que de forma passiva ela não abre e só deixa passar uma só substância. Ela não deixa passar tudo. Os carboidratos também, as funções do carboidrato. Deixa eu passar uma outra foto aqui para ficar mais fácil. Essa aqui, por exemplo, os carboidratos, né? Como eu falei aqui. Esse aqui é os carboidratos. A glicoproteína também, como eu disse antes. Essa aqui, né? Glicolipídio. Essa aqui, como eu também falei. Proteoglicanas. Deixa eu procurar aqui a proteoglicana. Aqui eu não estou achando nessa figura, mas é bom lembrar também, a proteoglicana também é importante. Elas formam o glicocálice, ou o nome de glicocálix. É glicocálice, assim mais ou menos. A função delas é de... A função dela é formar uma camada viscosa protetora na superfície externa da membrana, promover especificidade, ligação escura da substância e o reconhecimento neste último caso. No caso,
Ela também serve para determinar genética, é, determinado geneticamente, né? Reconhecido por células do sistema imune. Ela permite que células de defesa façam a distinção. Ela diferencia a célula de um corpo estranho. Quando tem algum corpo estranho, ela envia logo as globulinas para poder proteger os anticorpos, né? Proteger essa célula quando é um corpo estranho. Quando é uma outra célula, ela identifica outra célula e, no caso, não vai ocorrer nenhum problema. No caso, agora terminando essa parte, eu vou falar sobre o transporte de substância pela membrana. Todo mundo sabe que a membrana apresenta permeabilidade seletiva, quer dizer, ela permite passagem de alguma substância e bloqueia ou controla a passagem de outra. Ela é uma membrana semipermeável. Ela não é totalmente impermeável. Ela também não é totalmente permeável. Ela é semi. No caso, ela deixa alguma substância passar, mas não toda para não ter o problema de estourar, estufar a célula. Se estufar a célula, já é. E ela pode ocorrer de forma ativa ou na forma passiva. Bom, como todo mundo sabe, né, o transporte passivo pode ocorrer quando os gases como oxigênio, gás carbônico, respiração celular. Uma molécula como água se movimenta através da membrana, né, de seguinte formas. No caso, são três, né, transportes passivos. Uma é a difusão simples. Essa difusão simples, o processo físico no qual a substância passa de uma ação região mais concentrada para menos concentrada, ocorre lentamente de acordo com o gradiente de concentração. No caso, pense assim, um copo d'água com sal dentro. Vamos supor que você vai separar, botar um pouquinho a quantidade de sal na água. Claro que não vai ocorrer assim, vai ocorrer naturalmente. Com o tempo, o sal começa a afastar um pouquinho mais daquela parte da água e se juntar em outra parte, onde está mais diluído. Então, é uma substância com água, né? Contém também esteroide, ácido graxo, gordura, álcool, gases, como gás carbônico e oxigênio. Elas entram e saem livremente através da membrana plasmática por meio desse processo. Também a difusão por canais proteicos e difusão facilitada. Deixa eu ver se tem uma aqui. Como eu falei, né? A difusão simples é essa aqui. Alta concentração e baixa concentração. Baixa concentração no caso, de sais. E esses pontinhos aqui são os sais. Deixa eu procurar uma figura aqui. Essa aqui, isso mesmo. Difusão por canais. Difusão por canais proteicos e difusão facilitada. Permite a passagem de íons de água. No caso da difusão facilitada, também passagem de glicose, aminoácidos, substância, né? Por esse receptor aqui. É ele que fornece a passagem de substância. Transmembranários de fora para dentro da célula que funcionam como portões, que nunca geram uma abertura contínua. Você pode reparar que só tem uma molécula aqui entrando, né? É uma só. E gera uma abertura contínua, no caso. Quando uma molécula de glicose é colocada no interior da célula, a abertura externa do receptor proteico se fecha. Vamos supor que, deixa eu limpar aqui para mostrar para vocês. A célula entra aqui e aqui vai abrir, né? Vai abrir aqui. Essa parte aqui, deixa eu, opa, essa parte aqui vai entrar e depois que entrar aqui, vamos fazer um desenho aqui. Vamos supor que essa aqui é a proteína, né? Aqui vai se abrir, aqui vai entrar a proteína. A proteína vai vir para cá. Depois aqui vai fechar e a proteína vai vir para cá e aqui vai se abrir. É assim que ocorre. No caso desse tipo de transporte, nas células musculares, nas células que armazenam gordura, né? Adipócito, ocorre com estímulo de insulina. E também tem a osmose. Pessoal,
aqui eu vou falar sobre a osmose, né? A terceira meio de transporte é passivo. No caso, a osmose trata-se de um caso especial de fusão. Nesse caso, estamos tratando de movimentação de água exclusivamente. Ela ocorre quando a água se movimenta de um menos concentrado para um mais concentrado. Ela iguala as concentrações finais, no caso. Depois ela volta a ficar iguais. E no caso, totais de soluto. Aí nesse caso uma célula seja colocada em meio que se apresente com elevada concentração salina ou baixa concentração de água, no caso hipertônico, a água vai migrar na célula, meio menos concentrada, para o meio externo, fazendo com que a célula murche, tornando-se pré-molizada. Aí no caso, quando ocorre isso, uma célula vegetal, por exemplo, a membrana pode se separar da parede celular. Caso seja colocada em meio hipotônico, ou seja, com baixa concentração de soluto, a célula vai apresentar seu interior mais concentrado do que o meio externo, e a água migrará para seu interior, tornando-a turgida, no caso inchada. Também é importante lembrar também que este tipo de transporte depende de existência de uma gradiente de concentração. No caso, depende de concentração diferente entre o meio interno e externo da célula. No caso, aí pessoal, no caso eu tenho que mostrar isso aqui para vocês, que eu estava falando sobre a especificidade da célula, né? O isotônico era normal, que vocês podem ver, né? Essa aqui é isotônica, ou ela está no meio estável. Hipotônico, como eu falei, que ela incha, no caso quando entra uma grande quantidade gradiente de água. E o hipotônico, quando ela perde uma grande quantidade de água. Essa aqui é uma célula, uma hemácia, né? Ela geralmente acontece isso também. Bom, pessoal, aqui termina essa aula sobre transporte passivo. E na próxima aula eu vou entrar como transporte ativo. Bom, pessoal, muito obrigado pela atenção. Fique todo mundo com Deus. Muito obrigado.